Pegue retração exatamente da forma que eu pedi para você pegar a partir de agora. Ah, mas fulano, não tô nem aí. Ah, mas o cara, não quero saber. Você entrou na minha mentoria, você precisa fazer o que eu estou pedindo para você fazer. É nóis? É nóis. É nóis, é nóis. Só vamos. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui. Bom, então, nessa primeira parte de retração, eu já quero te dizer que o objetivo dessa aula é deixar bem claro para você qual o ponto que você deve marcar. Ponto. O que você precisa para saber isso? Na próxima aula, a gente avança um pouco, na verdade bastante, falando de filtros e gatilhos da vela, do momento de entrada. Mas antes de você saber o momento de entrar na operação, você tem que saber aonde. Não adianta você querer saber os filtros e não saber qual que é a melhor região. Então a gente vai por passos, tá bom? Primeiro, o que é retração, tá? O que é retração para o pessoal bem leigo que está começando agora comigo aqui, a primeira vez que estuda retração, ou enfim, ainda não sabe o que é retração. Retração nada mais é, lembra o ponto de suporte e resistência que a gente já conversou? O que é o suporte e resistência? Pontos que o mercado vai cair, pontos que o mercado vai subir, formado por topos e fundos. Ok. Retração nada mais é do que a vela chegar em uma zona de resistência, tocar e retrair, deixando esse pavio aqui. Então o mercado, vocês vão ver várias velas com pavio. Esse pavio significa retração, ou seja, a vela iniciou, a vela tem 5 minutos, a vela que a gente opera, ela iniciou, ela foi dentro, tocou numa região, retraiu, deixou o pavio dentro desses 5 minutos. Mostrando aqui no gráfico, pra galera bem que tá começando agora, tá? Vamos começar bem pelo começo, deixa eu limpar aqui. Ó, basicamente, essa quantidade de pavios que vocês estão vendo aqui, ó, isso é retração, tá vendo esses pavios aqui? Isso é retração, significa que a vela foi até um ponto e ela retraiu. Então, prazer, retração de M5 aqui, ó, quantidade de pavio. Isso aqui, cada vela dessa aqui tem 5 minutos, significa que ela foi até lá embaixo e ela voltou e finalizou aqui em cima. Então, essa vela, ó, essa aqui, por exemplo, ela foi até aqui em cima, uma vela de compra, uma vela verde, uma vela alta, né, de alta, retraiu, deixou esse pavio e finalizou aqui. Então, em 5 minutos ela fez todo esse movimento, que também, se eu passar para M1, existe uma representação em M1, velas subiram e desceram. Aqui é a representação em M5, conforme a gente falou lá no começo, para você que é bem leigo em tempos. Enfim, sabemos o que é uma retração. Agora o bicho pega. Pô, Thiago, eu sei o que é uma retração. Tô vendo aqui a quantidade de pavio. Beleza. Agora, onde saber qual o ponto que tende a deixar esse pavio? Qual o ponto que seria o melhor ponto para a gente entrar na operação para aí sim deixar esse pavio? Porque a nossa operação, imagina que aqui tivesse uma resistência, um ponto de venda. A vela chegou aqui em cima, eu efetuo a venda e ela deixa esse pavio. Ganhei dinheiro, porque o mercado retraiu. Mas qual que seria o ponto top, o ponto-chave? Vamos lá. Notei algumas coisas aqui. Primeira coisa para você entender como escolher uma região muito boa para retração, uma resistência, um suporte. Primeiro, entenda o movimento e a força de topos e fundos. Vamos entender isso agora? Primeiro, ó, presta atenção. Eu já falei que eu quero você zerado. Esquece o que você já viu, velho. Primeiro, entenda o movimento e a força de topos e fundos. Vindo para o gráfico, o que é? Ó, isso aqui foi um movimento de notícia, hein? 9 horas agora tem notícia, tá estourando tudo, enfim. O que é topos e fundos? Conforme eu já falei para vocês, o movimento que o mercado faz. Topo, subiu, desceu. Começou a subir de volta, formou um fundo. Começou a cair de volta, formou um topo. Então, topo, fundo, topo, fundo. E o mercado ele vai se movimentando assim, ó. Topo, fundo, e assim vai. Primeiro passo para a gente entender qual que é a resistência mais forte, o suporte mais forte, é olhar para esses topos e fundos e ver qual que tem um movimento bom, um movimento forte. Por exemplo, se eu pegar aqui o Euro GBP agora, ele está com essa vela de notícia aqui, tá? 9 horas de notícia. Vocês vão também ouvir muito sobre notícia e ensinamento, vai ter uma aula sobre. Mas só para vocês entenderem, antes da notícia, o mercado ele tinha colocado esse topo e esse fundo, tá vendo? Topo, fundo. Topo, fundo. Tá vendo que tem um movimento forte aqui de topo e fundo? Se eu trocar o gráfico, olha só. Tá vendo que aqui tem um movimento feio? Isso aqui é um pequeno topo, isso aqui é um pequeno fundo. Um pequeno topo, um pequeno fundo. Por quê? Porque o mercado, ó, topo, fundo. O mercado sobe e desce. Topo, fundo. Aí ele corrige. Topo, aí ele desce. Aí ele corrige, aí ele desce. E assim ele vai, ó. Fundo, topo. Corrigiu, corrigiu.
Então parou de subir, virou o topo e caiu. Enfim, eu quero que vocês entendam que isso aqui é horrível. Entendeu? Resumindo, isso aqui é horrível. Você nunca na sua vida você vai operar retração em um topo e fundo fraco desse aqui. Porque a nossa região de retração, ela vai ser um topo ou vai ser um fundo forte. Não assim. Então, se eu for pegar e olhar o gráfico no passado aqui, puxar, olha só, olha a diferença. Tá vendo que aqui eu tenho um topo? Aqui eu tenho um topo. Aqui eu tenho um fundo, fundo, topo. E assim vai. Ó, mercado desceu, deixou um fundo. Subiu, deixou um topo. Desceu, deixou um fundo, subiu, deixou um topo. Tudo é topo e fundo no mercado. Isso aqui, ó, é um topo e isso aqui é um fundo. Tá vendo? Isso é um topo, isso é um fundo. Mas olha este aqui em cima, como ele está muito mais forte do que esse. Então o primeiro passo é você saber entender que tudo no gráfico é topo e fundo, só que nem todos os topos e fundos você vai operar. Você vai operar os mais fortes. O que é os mais fortes? Aqui, ó, apresenta movimento forte. Subiu lá em cima, caiu. Não é esse movimento curto aqui, ó. Não é esses movimentos curtos aqui. É movimentos fortes. Olha só, movimentos fortes, movimentos fortes. Então a primeira coisa é isso, aprenda a diferenciar. Inclusive recomendo que se você quiser pausar o vídeo agora, abrir o gráfico e ficar procurando o topo e fundo, igual eu aqui, ó, topo, saber diferenciar qual que é o forte e qual que é o fraco. Isso já vai treinar a sua cabeça para você entender e não cometer o erro de pegar em uma região muito fraca. Por exemplo, ó, topo, topo. Legal? E esse topo aqui? E esse fundo aqui? É bom? Não. Isso aqui não é uma região boa. Ó, aqui é uma região boa. Ó, esse topo aqui fez fazer esse fundo. É bom? Não. É fraco. Agora esse é forte. Então é nítido. Olha o tamanho desse topo e fundo aqui. Olha o tamanho desses aqui. Pequeno. Entendeu? Então você tem que saber diferenciar. Esse é o primeiro passo, tá? Recomendo que você abra o gráfico e fique lá marcando topo, fundo, topo, fundo. Opa, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Só para você entender isso. Entenda a quantidade necessária de topos e fundos. Vamos lá, agora a gente já está evoluindo um pouco. Nessa parte aqui a gente fala do momento de entrada, da região de entrada. Tiago, quantos topos e fundos eu preciso para fazer uma operação? Por exemplo, imagina que eu marquei aqui, ó, deixa eu procurar aqui no gráfico, alguma região que tenha mais de 2 toques. Ou seja, eu preciso de pelo menos 2 topos ou 2 fundos numa mesma região. Se eu puxar aqui para desenhar para você, ó, basicamente é isso aqui, ó. Pessoal, é muito importante. Pessoal não, estou falando diretamente com você, né? Eu tenho o costume de falar pessoal, não estou falando com todo mundo, estou falando diretamente com você. Isso aqui é a primeira aula sobre retração. Eu quero que você entenda que ao longo a gente vai ter mais aulas depois dessa, você vai assistir, mas você tem que assistir na sequência correta. Nas próximas aulas você vai ver eu marcando de fato a região, você vai ver eu mostrando os filtros e gatilhos, e você vai ver eu operando, você vai ver operações dentro de retração. Isso vai ficar mais claro. Então fica tranquilo, tá? É só o começo, não se desespere, tá bom? Entenda a quantidade necessária de topos e fundos. Se eu já ensinei para vocês o que é um topo e o que é um fundo forte, eu preciso, ó, qual que é a quantidade necessária? Matando aqui, no mínimo 2, ou seja, 2 topos para mim entrar no terceiro. Pegou? Pegou, né, velho? Eu não quero ver... Ó, eu não quero ver você pegando retração, você vai querer que a vela deixe pavio, né? Perfeito, retração. Eu não quero que você pegue em um topo. Então aqui eu tenho uma região de resistência, você não vai pegar em uma região de resistência. Ó, entenda a quantidade necessária. Pelo menos 2 topos na mesma região. Aí sim eu posso pensar na venda aqui na frente, que é aquele pavio que eu quero da retração. Pelo menos 2 topos, pelo menos 2 fundos. Tiago, e se tiver 5 junto? Pode? Ah, você tem que arrebentar, véio. Pode, óbvio. Mas calma. Espera os filtros e gatilhos para você entender tudo. Espera a estratégia. Calma, vamos com calma. Aqui é só para você entender o início de tudo. O início de tudo.
Eu tô muito... Cara, vocês estão vendo a empolgação que eu tô? Vocês não, né? Você. Eu tenho que pegar o costume de falar direto com você. Você tá vendo a empolgação que eu tô em passar isso pra você? Porque isso aqui tem resultado. E você precisa seguir isso. Por favor. Ó, já tô brabo. Já tô te dando bronca sem nem tu ver a aula direito. Ai, só vamos. Então, pronto. Ó, trazendo pro gráfico, o que eu tenho que entender com isso? O que eu tenho que entender? Por exemplo, ó, aqui eu tenho um topo, tá vendo que eu tenho um topo aqui? Eu tenho uma região de resistência, um topo. Aqui, tá vendo que o mercado chegou aqui? Ó, vou botar resistência, então vou pegar aqui, vou pegar minha linha de resistência, vou marcar exatamente aqui no pavio. Tá vendo que o mercado, ele chegou aqui e não retraiu, ele rompeu direto? Thiago, por que ele rompeu? Quantos topos eu tenho aqui? Um topo. Eu tenho mais um exatamente na zona. Tenho esse aqui embaixo, mas esse não está junto. Estou falando aqui, ó. Se tivesse mais um aqui, aí estaria apto para retração. Então, aí beleza. Topo, aí eu poderia pensar em retração. Ó, aqui é só para você entender a zona, só isso. Não estou falando que você entraria. Porque só olhando aqui, eu já vejo que não está dentro dos filtros de retração que você vai aprender na próxima aula. Então não daria para entrar. Mas só para você saber a zona. Tem uma só, não dá. É um ponto só, não dá. Como eu falei para vocês, precisa de 2 no mínimo. 2 no mínimo. Se eu ficar... Outra coisa. Pausa o vídeo aqui e vai pro gráfico. Vai pro gráfico que eu quero ver você fera nisso aqui. Você tem que saber exatamente como fazer esse tipo de marcação. Tá? Então você vai lá procurando, você vai fazendo que nem eu aqui, ó, e você vai arrastando para ver aonde você vai achar 2 topos, 2 fundos e por aí vai, beleza? Agora, uma parada importante sobre isso aqui. Existe uma confluência chamada linha de tendência. Lá, se você não sabe o que é isso, lá no começo das minhas aulas eu só falei o que é, resumidamente, né? Existe uma confluência com linha de tendência. Olha só, a quantidade necessária que eu preciso para entrar numa operação é 2 topos ou 2 fundos. Então, 2 regiões fortes. Esqueçam aquela região feia. O que acontece? Quando eu tenho uma confluência de linhas de tendência, eu não preciso de 2 topos ou 2 fundos. Se eu tenho uma confluência e um ponto, eu já tenho 2 pontos. A confluência, a linha de tendência, ela conta como um ponto de resistência ou de suporte. Ou seja, se eu tenho uma linha de tendência em cima da minha zona, não tem necessidade de eu esperar 2 pontos para a retração. Eu posso pegar em um topo forte só, ou em um fundo forte só. Só para você entender, porque quando eu for falar de retração, eu vou falar muito de linha de tendência. Eu quero que você sempre busque linha de tendência para trabalhar junto com retração, que é muito bom, tá? Vamos ver um exemplo no gráfico. Olha só, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo bem simples, tá? Aqui, essa região, ela tem topo, e ela veio querer fazer esse topo aqui. Tá vendo que a vela chegou aqui e retraiu bastante? Aqui eu tenho mais uma região de topo. Tá vendo que aqui eu tenho alguns topos com muito pavio, inclusive, demonstrando muita retração? Aqui eu tenho uma confluência. Eu tenho uma linha de tendência, topo, tudo é topo, gente, tudo é topo e fundo, não esqueçam. E aqui eu tenho uma região que também é um topo, que é uma resistência isso aqui. Tá vendo que se conflui? Esse ponto aqui conflui? Eu só quero que você entenda isso, confluência. Quando a gente tem um topo junto a uma linha de tendência, um fundo junto a uma linha de tendência, a gente também pode operar a retração. Quando não tem a linha de tendência junto, ou seja, não tem a ligação de topos com topos, a linha de tendência nada mais é do que eu ligar um topo com outro topo e esperar acontecer o toque nos 2 juntos. Quando não tem, eu preciso de 2 regiões de resistência ou 2 de suporte. Por exemplo, olha só, de novo falando de retração. Tá vendo que aqui eu tenho 2 regiões já, 2 topos, ó. Um topo, mercado caiu. Mais um topo, mercado caiu. Aqui eu tenho uma região de resistência e 2 regiões de resistência. Caso o mercado vá até lá com filtros de retração e gatilhos, que eu vou mostrar para vocês depois, principalmente os filtros, dá para ir. Dá para pegar, por quê? Porque eu tenho 2 topos fortes, não é topo feio, não é qualquer topo, não é um topo pequeno assim, é topo forte, olha só, região de resistência boa, tá bom? Então,
Só para vocês entenderem, a gente vai falar bastante de tendência e tudo mais, mas aqui o foco é vocês entenderem a região. Qual que é a região correta, tá? Vamos lá. Entenda a distância entre topos e fundos. Ó, isso é interessante.